Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, estamos aqui ao vivo, através da rede social da igreja, para mais um encontro falando sobre famílias no nosso Café com o Pastor. Então, se você está aí na live, aqui está o meu café, e enquanto os irmãos vão entrando aí, a gente toma um golinho de café, porque essa é a nossa live, amém? Antes de mais nada, gostaria de saber se os irmãos estão me ouvindo bem, se o áudio está ok, se todos conseguem ouvir. A paz do Senhor, irmã Vânia, Deus abençoe. Deus abençoe. Presbítero irmão Alex, Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Thalita. Deus abençoe, glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem, né? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós temos um tema especial. Nós estamos falando sobre família e o nosso tema é construindo a casa sobre a rocha. Aliás, eu quero até pedir aos irmãos, compartilhem nas redes sociais, compartilhe com seus amigos esse link, essa live, mande no WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre esse tema importantíssimo para a família. Construindo a casa sobre a rocha. Pai do Senhor, pastor Henrique, Deus abençoe, glória a Deus. Meus irmãos, vamos fazer uma oração e aí nós vamos começar a leitura da palavra. Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta noite, neste momento. Eu não sei em qual horário os teus filhos estarão nos assistindo, mas que tudo aquilo que for falado aqui possa gerar no coração daqueles que nos ouvirem a necessidade da mudança. Aqueles que estão comigo agora ao vivo, que o Senhor toque os corações, que o Senhor ministre, que o Senhor nos ensine e que a Tua palavra gere em nós a necessidade de mudança e crescimento. Abençoa as famílias, abençoa cada lar, cada irmão, cada irmã. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. A irmã Solange, a paz do Senhor. Glória a Deus. Continuamos orando, irmã Solange, pela família. E no final do nosso estudo bíblico, nós vamos orar pela família. Amém? Meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Aliás, eu quero orientar os irmãos a adotarem como costume, sempre que você for fazer um devocional, tenha um caderno, faça anotações, grife, use marca-textos, para que você cresça na palavra. A Bíblia diz para que o seu progresso espiritual seja manifesto a todos. Então, Paulo, quando escreve para Timóteo, orienta Timóteo a crescer, a progredir, a avançar. Então eu oriento os irmãos a terem um caderno, compre o seu caderno e escreva assim, caderno devocional. Faça uma capa bonita, com muito capricho, com muito cuidado. Aliás, aprenda a ser caprichoso, a ser cuidadoso, principalmente quando se trata das coisas do reino. Amém? E a sua Bíblia da mesma forma, faça anotações, mas faça uma anotação bonita, né? Não rabisca a sua Bíblia de qualquer forma. Use marca-textos, faça de uma forma que fique bonito, né? Porque a gente está lidando com a palavra de Deus e a gente precisa ter zelo. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24. Mateus 7, 24 até o 29. Diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu estou lendo aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional. Verso 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica,
é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém. Jesus está falando aqui sobre a casa e sobre construção de casa. É claro que Jesus não está dando uma lição de engenharia. Jesus não está falando para os engenheiros da época como que eles deveriam construir uma casa. Mas Jesus está usando a palavra casa como uma figura de linguagem, como uma metáfora. E Jesus está falando aqui da casa no sentido da nossa vida espiritual. Porque ele diz: quem ouve essas minhas palavras e não as pratica. Então ele está falando da vida espiritual. Mas eu quero trazer e quero levar vocês a enxergarem esse texto como a casa representando a sua família, representando o seu lar, representando o ambiente em que você mora. Nós estamos falando sobre família. Então eu quero deixar um pouquinho em stand-by a questão espiritual e quero trazer para a nossa reflexão a palavra casa representando a nossa família, representando o nosso lar. Os irmãos sabem que nas 2 lives passadas nós falamos sobre põe em ordem a tua casa. E hoje eu quero falar sobre a construção da casa, como que a gente constrói a nossa casa. Bom, o que Jesus está dizendo aqui é que existem 2 homens, 2 pessoas. Cada um constrói uma casa. Um constrói a casa de um jeito, o outro constrói a casa de outro jeito. Um constrói a casa com estrutura sólida sobre a rocha, e o outro constrói a casa na areia. E o texto vai dizer que vem a chuva, vem a enchente, a casa que está construída na rocha não cai, e a casa que está construída na areia cai. Ora, a gente precisa entender o seguinte. Primeiro, o homem sem bom senso, o homem que não tem bom senso, ele se deixa impressionar pelo terreno nivelado, sem rochas, que não precisa de preparo, como se já estivesse pronto para receber a construção. Olha só. Só que a gente precisa entender o seguinte, que casa não se constrói debaixo de impressões. A casa não se constrói sobre fachada. E a questão é, muitas pessoas se preocupam muito com a questão externa, com a aparência externa, com a beleza externa, e esquece da estrutura. Por isso que existem muitos relacionamentos que são relacionamentos de aparência. São relacionamentos que, se vier a chuva, se vier o vento, se vier a enchente, esse relacionamento ele desaba. Ele acaba. Como diz aí no ditado popular, os paulistas usam muito essa expressão, a casa caiu. No sentido de que aquilo que eu planejei não deu certo, aquilo que eu projetei falhou, aquilo que eu pensei caiu. Bom, a gente precisa pensar primeiro que a areia ela é traiçoeira. Agora, o homem prudente, ele pensa no futuro. O homem prudente pensa nos ventos. O homem prudente pensa nas inundações.
O homem prudente sabe escolher o terreno. Ele escolhe o melhor terreno. O homem prudente, ele escolhe, às vezes, o mais difícil. Porque o mais difícil, que vai exigir mais trabalho, também vai lhe dar um resultado muito melhor. Agora, quando a gente fala sobre casa, quando a gente fala sobre construindo a sua casa sobre a rocha, existe duas coisas. Primeiro, existe casamento e existe juntamento. Escrevam aí, os irmãos que estão anotando, escreva aí. Casamento e juntamento. O que é casamento? Casamento é se tornar uma só carne. Casamento implica deveres, responsabilidades e compromisso. Isso é casamento, que é quando deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois tornam-se uma só carne. Agora, o que é juntamento? Juntamento é cola. Juntamento é aquele negócio que se atraiu, é igual ao imã. Se atraiu. Juntamento implica desejo e satisfação imediata. Tem muitas pessoas que querem apenas juntamento e não casamento. Por quê? Porque o juntamento você pode fazer em qualquer lugar, principalmente na areia. Juntamento se faz na areia, casamento se faz na rocha. Amém, meus irmãos? Estão entendendo a palavra de Deus para nós? Juntamento se faz na areia, casamento se faz na rocha. Presta atenção, vou ler de novo o texto. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Olha só, quem não pratica é insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Por quê? Porque juntamento não se faz com princípios. Casamento se faz com princípios. Juntamento se faz com emoção. Juntamento se faz com desejo. Juntamento se faz com a necessidade de satisfação imediata. A Bíblia diz no Salmo de número 127, verso 1. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Salmo de número 127, marcasse esse texto, Salmo de número 127, verso 1. Olha só o que diz. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na sua construção. Tem uma outra tradução que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui na NVI diz: se o Senhor não vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Por quê? Porque o nosso alicerce, a base, a estrutura para a nossa casa é os princípios da palavra de Deus. E não tem como, irmãos, nós negarmos isso. Não tem como você dizer, não, os princípios do casamento não pode ser a palavra. Os princípios do casamento vai ser um livro. Não tem. Por quê? Porque a palavra de Deus fala de valores. E relacionamento, vida conjugal, vida a dois, se sustenta baseado em valores. A construção da nossa casa é feita em cima de valores. Porque os valores
eles não se abalam, os valores, eles resistem. Os valores superam e conseguem resistir à tempestade, à enchente, ao transbordamento, aos ventos. Valores. Quem tem valores não é levado pelo vento. Quem tem valores não se afoga com o transbordamento, com a enchente. Quem tem valores não sofre com a tempestade, tem valores. E é isso que nós precisamos aprender. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 3, verso 4. Hebreus 3, verso de número 4. Hebreus 3, 4. Diz assim: pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Vou repetir. Toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Por quê? Por mais que nós tenhamos boas intenções, por mais que nós sejamos hábeis no que fazemos, se Deus não for o edificador, não dá certo. Por isso que a aliança, o casamento, essa aliança aqui, ela é feita entre homem, mulher e Deus. Por isso que nós temos o costume, na nossa tradição e desde os tempos antigos, de que homem e mulher chegam no altar e fazem as declarações, os votos diante de Deus e diante das testemunhas. Porque casamento é construído no altar. Agora, vamos avançar aqui um pouquinho. Bom, o texto fala de dois homens, eles recebem a mesma missão, eles têm praticamente as mesmas circunstâncias, ou seja, os dois vão iniciar a construção da casa, os dois têm os materiais, os dois, aparentemente, estão no mesmo pé de igualdade. São dois homens. Eles têm um momento inicial de dificuldades, como qualquer um vai ter quando vai construir, quando vai começar algo. Agora, a diferença está: um é bem-sucedido e o outro não. Por quê? Por que um é bem-sucedido e o outro não? O que faz as pessoas fracassarem no casamento, na vida conjugal e na família? Por que a gente vê pessoas fracassando e por que a gente vê casas desmoronando, casas caindo? Certamente não tem a ver da forma como nós começamos, porque aparentemente aqui o texto diz que os dois começaram bem. Eram dois homens para construir a sua casa. Porém, o segredo não está como começa. Anote aí, o segredo não está como começa, o segredo está no processo. O segredo não está no primeiro ano de casamento. O segredo está nos anos de casamento, no processo. Por quê? Como a maneira como nós estamos construindo vai determinar a qualidade, a estrutura, o jeito da casa. A maneira como estamos construindo vai determinar que tipo de casa nós vamos ter. Vou ler de novo o texto para vocês, porque à medida que a gente vai lendo, o Espírito Santo vai ministrando no seu coração. Deixa eu voltar lá de novo. Mateus capítulo de número 6, Mateus capítulo de número 7, verso de número 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Agora olha o outro. Mas quem ouve as minhas palavras e não pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, eles tinham material, eles tinham tudo para dar certo, tinham tudo para fluir, porém, um escolheu a rocha e o outro escolheu a areia.
O processo, no meio do processo, com todo o material, com todas as ferramentas, com tudo para dar certo, um foi para o caminho errado. A pergunta para nós é: o que e como estamos construindo? Eu vou repetir. O que e como estamos construindo? A casa que permaneceu de pé foi a casa bem construída. E a casa que caiu foi a casa o quê? Mal construída. Agora eu quero levar você a um texto de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 3. Vai anotando esses textos, meus irmãos, porque para você aprender, para você pegar, isso é pérola, isso é tesouro de Deus para você. 1 de Coríntios, capítulo de número 3, o verso de número 10. Olha só. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, olha só a orientação do Paulo. Contudo, em outras palavras, presta atenção. Ele está dizendo, gente, presta atenção. Contudo, veja cada um como constrói. Ele dá uma sinalização, ele lança um pisca-alerta, ele lança um farol laranja, né, amarelo. Ele diz, ó, presta atenção, gente, atenção, contudo, veja como cada um constrói. E aí é que está o segredo. Porque o material Deus dá, a bênção Deus dá, a provisão vem para todos, os recursos vêm para todos. Porém, é você quem vai ter que administrá-los. É você quem vai ter que fazer a gestão. É você quem vai ter que gerir. É você que precisa cuidar. Veja como cada um constrói. Observação. As chuvas, as enchentes e os ventos vêm para todos, independente de poder aquisitivo, independente de grau de conhecimento, independente de formação, independente de religião, independente de cor, de país, de nação. A tempestade, as chuvas e os ventos são para todos. E eu e você precisamos estar atentos a isso. Não é porque eu e você somos cristãos que nós estamos isentos da tempestade. Não é porque você não é cristão que você está isento da tempestade. As tempestades vêm para todos, principalmente na vida familiar, principalmente nos relacionamentos, na vida conjugal. A tempestade que cai na casa da rocha é a mesma tempestade que cai na casa da areia. A crise, quando chega, ela vem por cima. Presta atenção. Vamos voltar de novo lá, para você entendendo o texto e o Espírito Santo vai iluminando você. Caiu a chuva. Tempestade veio por onde? Por cima. Né? Tempestade veio por cima. Chuva vem por cima. Transbordaram os rios. O que aconteceu agora? Quando o rio transborda, o que acontece? A água, ela sobe. Ou seja, a crise agora está vindo por onde? Está vindo por baixo. E depois o texto diz, sopraram os ventos. Agora a crise está vindo dos lados. Está vindo pela frente, está vindo pelas costas, está vindo pelos lados. Mas o que acontece? Ela não caiu. E a outra caiu, e o texto ainda acrescenta, e foi grande a sua queda. O problema é que
nós abrimos as janelas, nós arrancamos as portas, destelhamos a casa para que as tempestades venham. Nós precisamos aprender a fazer os alicerces da nossa casa. Deixa eu ler um outro texto com vocês. Lucas, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 6. E aqui está um segredo de Deus para nós. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Eu vou ler o verso de número 47 e 48. Lucas 6, 47 e 48. Anote aí. É o mesmo texto, porém, na perspectiva do evangelista Lucas. 47 e 48. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo. Grife aí na sua Bíblia. Cavou fundo. E colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Qual que é o segredo aqui? Eu vou repetir de novo. Cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Ou seja, não é que um foi lá e construiu na montanha, na rocha, e o outro construiu lá na praia. Os dois estavam no mesmo terreno. Os dois estavam no mesmo patamar. Porém, um decidiu cavar mais fundo, enquanto o outro ficou na superfície, na superficialidade. Relacionamentos com estrutura superficial são casamentos superficiais. Quando você não se preocupa em cavar fundo e ir mais longe, você vai sempre viver uma vida superficial. O segredo aqui está em quê? Está no trabalho. Ter uma casa bem estruturada dá trabalho. Ter uma boa esposa dá trabalho. Ter um bom marido dá trabalho. Por quê? Porque você precisa cavar fundo. Uma boa casa, uma casa bem construída, depende da sua estrutura e do seu alicerce. E eu já vou concluir, nós já estamos terminando. Amém? Quais são as estruturas da casa? Como que a gente fortalece, como que a gente estrutura, como que a gente cava fundo? Uma boa casa exige, primeiro, dedicação. Dedicação, você precisa se dedicar à sua casa, se dedicar à sua construção. Para você ter uma casa bonita e bem organizada, você precisa dedicar tempo. Sem tempo não tem como, meu irmão, não dá. Casa, família não é part-time, não é uma parte part-time, é uma parte do tempo. Casa e família não é uma parte do tempo, casa e família é vida. Por isso que a Bíblia diz: deixa pai e deixa mãe e se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Então, família não é part-time. O problema é que muitas pessoas fazem da família um part-time. Fazem do seu casamento um part-time. Fazem das suas relações com o filho um part-time. Aí eu vejo meu filho a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias eu fico com ele 1 hora, levo no parque, deixo na casa de novo com a mãe dele e acabou a minha responsabilidade. É só daqui 15 dias. Você está sendo irresponsável como pai. Você está sendo irresponsável como referência. Filho não é part-time. Casamento não é part-time. Você precisa investir tempo, você precisa passar tempo com o seu filho. Por mais que o casamento não deu certo, por mais que você se separou, por mais que agora vocês estão em casas separadas, mas filho continua sendo filho. Seja homem, seja responsável,
tenha responsabilidade porque você dará conta diante de Deus. E isso eu tenho que ensinar como pastor. Nós temos responsabilidades. O pastor Henrique escreveu aqui: cavar fundo é se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Cave fundo, conheça e seja inabalável. Por quê? Porque Jesus é a rocha. Jesus diz o seguinte: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é ele, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Da mesma forma quando nós edificamos a nossa casa e a nossa família em Jesus, as portas do inferno e as tempestades da vida não prevalecem contra a nossa casa. Exige dedicação. 2. Exige esforço. Edificar uma casa, edificar a família exige esforço e às vezes excesso de esforço, de empenho que se coloca na realização de algo. Exige energia, exige impulso. Às vezes, irmãos, deixa eu falar isso aqui para os homens, às vezes edificar a casa exige até que a gente faça coisas que a gente não gostaria de fazer, que a gente se esforce para deixar um pouco o sofá que a gente gostaria de chegar depois do trabalho e descansar, para fazer a manutenção. Exige esforço. E às vezes a gente precisa se esforçar, né? Porque é normal, às vezes, o homem estar cansado. Mas a gente também precisa entender que a mulher também se cansa. Deus está falando, irmão, Ele está falando comigo também. Às vezes a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa estar atento a isso. Exige esforço. 3. Exige cuidado. Por quê? Porque se o seu cuidado for superficial, se a sua dedicação for superficial e o seu esforço for superficial, a estrutura da sua casa será superficial. Irmãos, casamento não resiste a fotos bonitas no Instagram e no Facebook. Casamento não resiste a isso. Casamento não resiste a apenas viagens caras. Você que está no Brasil, você não vai salvar o seu casamento se você vier aqui para Orlando, aqui para Flórida, e passar aqui 2 semanas nos resorts e comendo em restaurantes chiques. Isso não salva casamento. Isso não muda relacionamento. O que salva casamento é perdão, é mudança, mudança de atitude, é respeito, é tratamento, é boa tratativa, é comunicação, é cuidado, é diálogo. É isso que salva casamento. Não é você pegar e investir 25 mil reais para vir para Orlando, para a Flórida. Vai voltar do mesmo jeito. O que muda a sua história é aquilo que você decide fazer e faz. Senhor, a partir de hoje eu quero construir a minha casa sobre a rocha. Eu estou construindo ela de forma superficial. Me dá graça, me dá força para que eu mude, para que eu recomece de novo, mas que eu recomece do jeito certo. Amém, meus irmãos? Vamos começar de novo. Você que está, de repente, aí no meio do processo, você percebeu que você está fazendo errado, para. Recomeça de novo, mas recomeça do jeito certo. O que mais? Exige atenção. Quem somos, cada um de nós, quando estamos presentes? Quando você está presente, o que você é? Quando você está em casa? E na sua ausência? Né? Na sua ausência, o outro sabe que pode contar com você? Será que os seus filhos e os seus cônjuges sabem que querem e gostam de ouvir você? Que gostam de compartilhar histórias com você? Que gostam de compartilhar a vida deles com você? Ou será que eles não conseguem compartilhar porque você não dá atenção? Nós precisamos pensar nisso. Será que nós estamos dando a atenção necessária para a nossa casa, para a nossa família? Porque isso faz parte. Isso faz parte. Será que se eu parar um pouco para orientar a minha filha que é adolescente, conversar com ela, falar sobre os perigos,
falar da dificuldade que é ser mãe, adolescente, falar dos desafios que é enfrentar uma gravidez. Será que se eu der a oportunidade para ela me ouvir, para conversar com ela, para eu falar, para ela falar e eu ouvir, será que de repente eu não posso evitar uma gravidez na adolescência? Vamos pensar sobre isso. Irmão, isso aqui eu não preparei não, o Espírito Santo que está me direcionando. Nós precisamos pensar, né? Será que os meus filhos gostam de estar comigo? Ou será que eles preferem estar no videogame? Preferem estar na televisão? Qual é a cultura que eu tenho transmitido dentro da minha casa? Nós sentamos na mesa para comer? Nós sentamos na mesa para fazer uma oração? Será que eu tenho transmitido palavras de bênçãos para os meus filhos, para minha casa, para minha esposa? Será que as palavras que saem da minha boca são palavras de construção, de edificação, ou será que são palavras de destruição? Nós vamos falar agora, assim que nós tivermos oportunidade, sobre o poder da palavra. O poder que a palavra tem, como eu tenho usado esse poder. Amém, meus irmãos? Eu vou parar por aqui, nós vamos orar, eu já passei 7 minutos, a nossa live é 30 minutos, Café com o Pastor. Semana que vem, terça-feira, às 8 horas da noite aqui nos Estados Unidos, às 9 no Brasil, às 21 horas, nós vamos continuar falando sobre família. Eu espero você, convido você, compartilhe. Tem muitas pessoas que precisam aprender segredos sobre a família, né? Como tratar bem a esposa, né? O poder das palavras, né? Como é que eu construo isso? Né? Eu preciso começar de mim, né? O respeito, o diálogo, a conversa, tudo isso. Eu quero caminhar com você nas nossas lives falando sobre família. Vamos orar? Tem algum pedido de oração? Nós vamos orar agora. Deus abençoe os irmãos que estão presentes na live. Deus abençoe. Deus abençoe aqui o irmão Messias. Deus abençoe a Tainá. Deus abençoe o Ene, o irmão Alexandre, a irmã Thalita. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. O irmão Alexandre pede oração, eu e a minha casa, nós vamos orar. Nós vamos falar aqui também nas próximas lives sobre a criação dos filhos, né? Como que a Bíblia nos orienta, como que nós devemos criar os nossos filhos. A irmã disse, família pede oração. Amém, meus irmãos? Se vocês tiverem também sugestões de temas aí, coloquem aí na descrição. Pastor, eu queria que você falasse sobre esse tema. E nós vamos tratar esse tema em uma das nossas lives. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse tempo que nós tivemos estudando a Tua Palavra e aprendendo da importância de saber edificar a casa, que às vezes nós precisamos cavar mais fundo, que nós temos que dedicar tempo, investimento, horas, oração, intercessão e também usarmos da sabedoria para construirmos bem a nossa casa. Que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos que estão assistindo, que o Senhor abençoe a cada família, que o Senhor abençoe a irmã Dícia e a sua família, que o Senhor abençoe o irmão Alexandre e a sua família, a irmã Thalita e a sua família, a irmã Tainá e a sua família, os seus filhos, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada família, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor abençoe casamentos, que tenhamos casamentos saudáveis, relacionamentos construídos nos pilares que o Senhor nos ensinou, verdade, fidelidade, respeito, comunicação, amor, lealdade. Senhor, que possamos ter casamentos firmados na rocha que é a Tua Palavra. Abençoa o Teu povo, abençoa cada irmão que esteve conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.